Bom dia, que a graça e a paz de Jesus sejam sobre todos. Mais um domingo, mais o início de uma nova semana e estamos juntos mais uma vez para buscarmos a Deus, para louvarmos, adorarmos, e é tão maravilhoso podermos desfrutar desse tempo. E eu quero nesse momento, no início desse nosso culto, dessa nossa devocional, eu quero convidar você a orar comigo e vamos falar com o Senhor. Querido Deus e Pai, nós queremos louvar o Teu nome e Te adorar da beleza da Tua santidade. Obrigado, Deus, por essa oportunidade, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, de estarmos juntos como igreja, como Teu povo, buscando, Deus, a Tua face. Ó Deus, pedimos que o Senhor abençoe a vida de todos aqueles que estão nos assistindo, estão participando, ó Deus, desta devocional, que a Tua bênção seja sobre cada um, sobre as suas famílias. Ó Deus, venha suprir todas as necessidades, Pai, trazendo paz ao coração dos Teus servos, Pai. Muito obrigado por tudo. Fala conosco nesta manhã. É a nossa oração e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no texto que servirá de base para a nossa meditação, para a nossa reflexão nesta manhã. E o texto se encontra em Filemão, do verso 4, ao verso 7. Filemão, de 4 a 7. Filemão só tem um capítulo, então é do verso 4 ao verso 7. Dá um tempinho para que você possa encontrar na sua Bíblia e nós vamos ler a palavra de Deus juntos, que assim nos diz: Sempre que me lembro de ti em minhas orações, dou graças ao meu Deus, pois tenho ouvido do amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Oro para que o compartilhar da tua fé seja eficaz, pelo pleno conhecimento de que todo o bem que temos está em Cristo. Pois tive grande alegria e consolação por causa do teu amor, pois por meio de ti, irmão, o coração dos santos tem recebido ânimo. E eu quero então, com base nesse texto, nessa carta de Filemão, eu quero pensar com os irmãos, com os amigos, no tema um servo contagiante. Um servo contagiante. Nós ouvimos falar muito nessa palavra, contagiante. Nós temos que contagiar, você precisa contagiar. Mas o que é ser contagiante? Eu fui no dicionário, como sempre eu faço, e encontrei a definição que me diz o seguinte: é adjetivo que se propaga ou se espalha de uma pessoa para outra, que exerce influência sobre algo ou alguém. Exerce influência sobre algo ou alguém. No caso, o servo contagiante é aquele que exerce influência sobre alguém. O servo contagiante é aquele que, como eu disse, exerce influência sobre os outros, que dá exemplo, que dá bom testemunho. Nós somos moldados por Deus para servi-lo e servi-lo com alegria. Não basta apenas servir. A palavra nos orienta, nos diz que precisamos servir ao Senhor com alegria. Eu diria que servir com alegria, ou servir, é tarefa de pessoas para pessoas. Servir os outros. O cristão, ele precisa ter em mente e no coração esse sentimento de servir os outros. Essa semana eu conversava com alguém e me dizia o seguinte, que essa pandemia tem acontecido para despertar as pessoas em ver o outro, em ver as necessidades do outro, em amar o outro, em se aproximar do outro, em valorizar o outro, coisa que muitas vezes nós deixamos de fazer. Muitas vezes pensamos em nós mesmos, né? E deixamos o outro de lado. Então, o servo contagiante é aquele que vai contagiar o outro com as suas atitudes, servindo-o, como a palavra de Deus nos orienta. A carta de Filemão, ela foi escrita entre os anos 60 e 62 da era cristã. Possui orientações claras, orientações bastante práticas sobre o tema proposto nesta manhã.
o servo contagiante. Filemão significa amável. Foi um crente abastado. O que seria ser um crente abastado? É um crente, se a gente for literalmente definir a palavra abastado, é um crente cheio de mantimento. Eu diria cheio do que é necessário, rico, um crente opulente, ou seja, que possuía muitos bens, possuía grandes riquezas. Então, Filemão era esse crente abastado da igreja em Filipos, ou melhor, da igreja em Colossos, né? Ele não era de Filipos, ele era de Colossos. Certamente, ele se converteu por meio do ministério de Paulo. No versículo 19, Paulo escreve: você me deve a própria vida. Então a gente entende que Paulo, realizando o seu ministério, alcançou o coração de Filemão. E ele então diz a Filemão na sua carta, ele diz, olha, Filemão comentando sobre Paulo, ele fala que Paulo diz a ele: você me deve a sua própria vida. Filemão foi um servo contagiante. Foi um crente, um servo influenciador. Ele exerceu o ministério do serviço e, como eu disse no início, ele exerceu esse ministério com alegria, com prazer, fazendo sempre a obra de Deus. Um servo contagiante, como Filemão, demonstra algumas características que nós vamos encontrar nessa carta, que nós lemos alguns versos como base da nossa palavra nesta manhã. Primeira característica que a gente vê na vida de Filemão, na vida de um crente contagiante, de um servo contagiante: a sua fé é evidente. Versículo 5a diz: porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus. Ouço falar da sua fé no Senhor Jesus. Como você tem vivido a sua fé? O que as pessoas que estão ao seu redor podem dizer sobre a sua fé? Olhando para você, as pessoas vão perceber que você é um homem, é uma mulher de fé ou não. As suas atitudes, os seus gestos, as suas palavras têm demonstrado a fé que você tem em Deus. Verso 5 do texto que nós lemos: porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus. A fé de Filemão era algo tão notório que já estava se ouvindo falar sobre ela, ou seja, era algo bastante positivo. O servo contagiante, ele precisa viver a sua fé de maneira que ela seja exemplo para os outros. É preciso que a sua fé seja exemplo para os outros. É preciso exercitar a sua fé em todas as circunstâncias. Nesse tempo que a gente vive, não é tempo de reclamarmos ou murmurarmos, mas é tempo de vivermos pela fé. É tempo de demonstrarmos a nossa fé em Cristo. É ela que nos sustenta, é ela que nos impulsiona, é ela que nos motiva a caminhada, que tem sido bastante difícil, a gente entende, mas com Cristo tudo é bem melhor. Sem fé, diz a palavra, é impossível agradar a Deus. Uma segunda característica que eu vejo na vida do servo contagiante e que a gente encontra no texto lido: seu amor não faz distinção. Ou seja, no verso 5b, do seu amor por todos os santos. Filemão era alguém que amava sem restrições, sem distinção. Ele amava, ele dava exemplo de amor. E o servo contagiante precisa amar com o amor de Cristo. Eu e você, servos do Senhor, precisamos amar com o amor sem distinção. Em Hebreus 10, 24, nós encontramos assim: consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Amar com o amor de Deus. E talvez você diga: é difícil, Deus é Deus e ninguém ama como Deus.
Mas a Bíblia diz que nós precisamos amar como o Senhor, com o amor ágape. Ou seja, nós precisamos amar indistintamente, amar a todas as pessoas do jeito que elas são. Nós precisamos amá-las ao ponto de querermos mostrar Jesus a essas pessoas, para que elas também possam experimentar esse amor que nós temos em nós. Amar o outro como ele é. Amar sem querer nada em troca. E o servo contagiante, como Filemão, é assim. Ele exerce o amor de verdade. Ele deseja sempre o melhor para os outros, para o irmão, para o amigo. Ele sempre estende a mão ao necessitado. Ele sempre ajuda aqueles que necessitam, que precisam, assim como fez o bom samaritano. Você conhece a história do bom samaritano? Aquele que, passando no caminho, alguém estava na beira da estrada, provavelmente um judeu, e ele então já havia passado ali um sacerdote, um levita, e ninguém dá importância para aquele homem que estava ali, havia sido assaltado, estava todo machucado, e aquele samaritano então cuida daquele homem com amor. Ele leva até uma estalagem e diz que tudo que for gasto com ele, ele pagaria aquele hospedeiro. Então, a gente vê esse amor, e é esse amor que a gente precisa viver para contagiar as outras pessoas. Devemos viver o amor em toda a sua dimensão. Também vejo na vida do servo contagiante uma outra característica. A sua comunhão é fruto do relacionamento com Jesus. A Bíblia nos orienta o tempo todo que devemos estar bem com o nosso irmão. Devemos manter um relacionamento saudável com o nosso irmão. E aqui a gente vê que o servo contagiante, a comunhão que ele tem com Deus, ou melhor, com os irmãos, é fruto do seu relacionamento com Deus. Então, quando ele se relaciona bem com Deus, ele tem toda a condição para se relacionar bem com o outro, com o irmão, com todos os seus defeitos, suas qualidades. Enfim, a gente precisa ter esse relacionamento bastante saudável. No verso 6, oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Ou seja, tudo aquilo que Deus faz por mim, tudo aquilo que me leva a ter um relacionamento com Deus, uma intimidade com Deus, me ajuda para que eu também tenha um relacionamento agradável com aqueles que estão ao meu redor, com meu irmão, com meu amigo. A comunhão com o Senhor como reflexo da comunhão com o irmão. A Bíblia diz que quando a gente diz que ama a Deus, mas não ama o irmão, a gente mente. Então eu preciso ter um relacionamento com o irmão, com Deus, são relacionamentos que caminham juntos. E o servo contagiante precisa ter essa comunhão com o irmão, com o outro e com o Senhor. Com o Senhor e com o irmão. É algo que caminha sempre junto. Quando a comunhão com o Senhor é eficaz, ela é notória, porque a comunhão com o irmão vai bem. Quando eu tenho, na minha vida, quando as pessoas percebem que eu tenho uma comunhão com Deus, que é algo relevante, certamente a comunhão com meu irmão vai bem. Né? É fruto disso. Até porque quando a nossa comunhão com o irmão está sofrendo algum dano, não está bem, não temos condições de termos comunhão com o Senhor. Salmo 133:1, ele diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Deus deseja isso, que priorizemos a comunhão com os nossos irmãos e, consequentemente, tenhamos comunhão, intimidade com o Senhor. O servo contagiante, ele tem comunhão com o irmão e ele tem comunhão com o Senhor. Ainda vejo também uma outra característica na vida do servo contagiante. O servo contagiante, a sua alegria é envolvente. O verso 7a, seu amor me tem dado grande alegria. Ou seja, a gente precisa viver
na presença de Deus e a gente precisa desfrutar dessa alegria que só o Senhor dá. Ninguém e nada nesse mundo pode nos alegrar como o Senhor nos alegra. A alegria do Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor é que realmente é a verdadeira, é a que a gente precisa viver. O servo contagiante precisa demonstrar a alegria de ter a Jesus como Senhor e Salvador. Quando nós temos Jesus como Senhor, como Salvador da nossa vida, essa alegria é algo que nos norteia o tempo todo e a gente precisa demonstrar a alegria de servir ao Senhor. Mesmo em circunstâncias adversas, mesmo passando por situações difíceis, por problemas, a gente precisa demonstrar alegria. Alegria interior, porque essa alegria interior, ela vai refletir na vida, na nossa vida e na vida dos outros. Ela vai contagiar as outras pessoas. Sua alegria, ou melhor, a alegria do Senhor em nós, não é algo passageiro. Não é afetada pelas lutas. Não é afetada pelos problemas do dia a dia. A alegria do Senhor é algo maravilhoso. Como a gente já falou, a alegria de ter a Jesus é maior que tudo. O servo contagiante é aquele que demonstra alegria na sua vida. Ainda vejo mais uma característica na vida do servo contagiante. O servo contagiante é aquele que a sua vida é abençoadora. O verso 7b diz assim: e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Tem reanimado o coração dos santos. Tem abençoado a vida dos outros, dos irmãos, dos amigos. Tem sido bênção. O servo contagiante é aquele que abençoa. Abençoa com palavras, com gestos, com atitudes. Ele abençoa de uma certa forma em toda e qualquer circunstância. A sua presença, a presença desse servo de Deus, abençoa todos os que estão ao seu redor. As suas palavras são palavras que edificam, que constroem, que restauram e que traz sempre o melhor para a vida dos outros. O servo contagiante faz tudo isso, tem todas essas características. Essa carta, eu tenho falado em Filemão, mas essa carta escrita por Paulo e Timóteo a Filemão. E essas observações que nós podemos mencionar aqui são observações que Paulo e Timóteo, escrevendo a carta a Filemão, eles evidenciam na vida de Filemão e que tem sido lição para nós hoje. Eu quero concluir a minha palavra dizendo o seguinte: nós podemos e devemos contagiar. Nós podemos e devemos conscientizar as pessoas sobre a importância de atuarmos como ministros de Deus. Eu, você, servos do Senhor, somos ministros de Deus. Nós temos uma missão a cumprir, nós temos obrigações de vivermos um evangelho genuíno, um evangelho verdadeiro, onde a gente, como servos de Deus, possamos contagiar os outros. Vamos evidenciar a nossa fé. Vamos amar sem distinção. Vamos evidenciar a nossa fé e amar sem distinção. Guarde isso no seu coração. Vamos viver e promover uma comunhão verdadeira com Deus e com os nossos irmãos. Isso é algo primordial. Eu tenho sempre dito que a Igreja de Jesus, ela precisa ser conhecida por esse amor que nos envolve e pela comunhão que temos uns com os outros. Vamos deixar que a nossa alegria envolva naturalmente as pessoas. Que a alegria da presença de Jesus em nós possa envolver todos aqueles que estão ao nosso redor. Vamos viver para abençoar todos os que estão perto de nós. Que a nossa vida seja
uma vida abençoada, mas uma vida que abençoe os outros. 1 Pedro 4,10 diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Que assim seja na minha vida e na sua vida. Que Deus se manifeste em nós e que a gente, tendo essa presença constante de Deus na nossa vida, nós possamos viver de tal modo que a gente contagie aqueles que estão ao nosso redor. Seja como Filemão, seja sempre um servo contagiante. Deus nos abençoe. Amém. Estamos caminhando para o final da nossa devocional e eu quero mais uma vez agradecer a sua participação conosco. Deus te abençoe. Desejamos a todos um domingo maravilhoso, um domingo abençoado, um domingo com grandes alegrias e grandes conquistas e que a gente aproveite esse tempo em família para desfrutarmos desse convívio que é maravilhoso e é o que Deus tem para nós. Família é algo de Deus e a gente precisa priorizar na nossa vida. Que Deus nos abençoe. Amém. Nosso grito de guerra: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. E quando o Senhor se agrada, podemos. Deus te abençoe. Até logo mais às 18h30.